Sejam bem-vindos de volta, que bom que vocês voltaram para acompanhar a nossa segunda aula. Hoje, então, a gente vai falar sobre a fisiopatologia do excesso de peso. Então, eu adoro falar sobre fisiopatologia, é uma viagem muito louca. E eu queria também apresentar para vocês, além da gente falar da história, né, do desequilíbrio energético, outras perspectivas que podem influenciar no excesso de peso, mas que nem sempre recebem muita atenção na prática clínica. Queria discutir uma polêmica com vocês, que é sobre, talvez vocês já tenham ouvido falar, que é sobre a tal da obesidade metabólica saudável. Eu queria apresentar para vocês um conceito que também ainda não é muito visto na clínica, que é a inflamação de baixa intensidade. Então a aula de hoje está super legal. Estou super empolgada, né? Vamos lá. Então, gente, qual que é a principal explicação para o excesso de peso, para uma pessoa estar com sobrepeso ou estar com obesidade? É o desequilíbrio energético. Então, é a história de que a pessoa ingere mais calorias por dia do que ela gasta. Então, é como se sobrassem calorias, e como o meu corpo não joga nada fora ali à toa, essas calorias que sobraram ele guarda. E este guardar significa transformar essas calorias em um depósito de gordura que vai se acumulando, porque se todo dia eu estou ali ingerindo mais do que eu gasto, cada dia eu estou depositando um pouquinho. Então, depois de um tempo, eu tenho um baita depósito, né? Ou seja, essa gordura corporal acumulada, que significa excesso de peso. Bom, essa teoria... Ai, meu Deus! Essa teoria, ela se baseia aí no princípio de que o meu metabolismo, digo o meu, mas o nosso, o nosso metabolismo, ele atinge um equilíbrio e ele funciona bem, funciona de uma maneira equilibrada, ou seja, ele atinge ali ele atinge e mantém a homeostase, que é esse equilíbrio, quando o meu consumo energético também é equilibrado com o meu gasto. Ou seja, todos os dias eu tenho que ingerir e gastar aproximadamente a mesma quantidade de energia para que o meu metabolismo fique funcionando ali sempre direitinho. Porém, quando eu tenho essa história aqui de que eu estou sempre ingerindo mais do que eu estou gastando e eu ganho peso, eu fico insatisfeita com aquilo e eu faço uma restrição de calorias, então eu faço um déficit calórico, esse termo está ficando bem conhecido, né, pelo pessoal. Eu faço um déficit calórico, ou seja, eu passo a ingerir, ao contrário do que está aqui. Eu vou passar a ingerir menos e gastar mais. É o que ocorre quando as pessoas fazem uma dieta restritiva e praticam mais atividade física, elas gastam mais do que elas ingerem e isso gera o déficit calórico. Bom, então por que eu faço um monte de exercício e faço dieta restritiva e não perco peso? Ou eu perco peso por um curto período de tempo e depois eu ganho tudo outra vez e ganho até mais do que eu tinha perdido no início? Resposta do meu metabolismo à perda de gordura corporal parece ser justamente ganhar mais gordura. Como assim? Vamos pensar se a gente não vivesse aqui numa sociedade onde eu tenho alimento à disposição, onde eu sei que horas eu vou comer de novo, eu sei que tem comida ali na minha geladeira, eu sei que eu posso ir até o mercado. Vamos supor que a gente ainda vivesse numa situação ali de homens das cavernas, que precisam caçar, ou que precisam plantar e colher para poder comer. O que ia acontecer? Se o meu organismo percebe que, de repente, eu estava ali super comendo bastante, não fazia muito esforço físico, e aí, de repente, eu comecei a comer menos. Eu vou começar a emagrecer, eu vou começar a perder meu estoque de gordura corporal. Eu vou começar a perder a minha reserva de energia. Se eu continuar, minha cabeça pensando, se eu continuar assim por muito tempo, gastando toda a minha reserva e não comendo mais, eu vou morrer de fome, eu vou morrer. Acho que precisamos mudar isso, porque eu não quero morrer.
Então, eu vou fazer de tudo para preservar o máximo possível do meu estoque de energia para sobreviver. Todas as minhas atividades metabólicas que não são muito importantes, eu vou parar de fazer. Eu vou fazer só o essencial para eu gastar o mínimo de energia possível e guardar o máximo do que eu como. O que isso significa na prática, gente? Metabolismo lento. Ou seja, parece que toda vez que eu tenho uma perda de peso, ainda mais quando é uma perda de peso brusca, ou seja, de repente eu emagreço muito, o meu corpo entende isso como um ataque, como uma ameaça à sobrevivência. Então, imaginando que se ele não mudar isso, a gente morre num curto período de tempo, ele se defende. Como é que ele se defende, então? Gastando menos energia, então é aquela situação em que a pessoa diz: eu faço atividade pra caramba, eu faço isso, faço aquilo, todo dia na semana, não perco 1 grama. Porque o corpo dela está fazendo o máximo possível para não gastar nada. E aí a pessoa diz: ah, mas eu não como nada. E o que acontece? O corpo está preservando ali o máximo que ele pode. Então você está vivendo com o mínimo de energia possível. E aí, quando você cansou dessa situação de se matar de exercício, de passar fome, e você chuta o pau da barraca e come tudo que você ficou com vontade esse tempo todo, o que acontece? Seu corpo fica: meu Deus, olha, comida de novo, mas eu não sei quando é que eu vou ver de novo. Não sei não. Ele fica assim, meio desconfiado, né? Assim, nossa, eu tava passando fome, de repente tem comida de novo, mas não sei, vai que essa comida aqui é só hoje e acaba. Na dúvida, eu vou guardar. E aí esse na dúvida eu vou guardar é quando a gente vai tendo um processo contínuo de aumento do peso. E aí, esse é o resultado daquela série de dietas malucas que o pessoal fala que faz, que não traz mais resultado nenhum, ou que traz resultado por pouco tempo. O que acontece? Meu corpo tá ficando meio que esperto, né? Porque se eu fiz aquela dieta doida ali, eu emagreci, dei aquele susto no meu metabolismo, na próxima ele já tá preparado, falar: não, eu não vou perder aquele peso todo de novo não, com essa doideira que você faz, vai que eu fico todo zoado que nem da última vez, eu vou segurar aqui. Então é como se as dietas fossem perdendo o efeito a cada tentativa que se faz. E por que tudo isso aqui acontece? Porque rola uma mudança na maneira como o meu metabolismo funciona. Os meus hormônios que regulam o apetite, eles passam a se comunicar de maneira diferente numa situação de déficit calórico, numa situação de restrição de energia, tá? Então, o que vai acontecendo é que você, cada vez mais, perde a capacidade de saber, de perceber quando que você está com fome, quando que você está saciado e durante quanto tempo você continua se sentindo saciado até que você queira comer novamente. A gente vai bagunçando a sinalização desses hormônios reguladores do apetite a cada dieta doida que se faz, a cada grande déficit calórico que se provoca. Ok? Então, dentro disso, onde é que entra a nutrição? Entra justamente em induzir um déficit calórico adequado, não é um déficit calórico extremo, para que a gente não dispare esse gatilho de susto, de mecanismo de sobrevivência no nosso metabolismo, para que ele não ache que ele precisa se defender, ok? Então, existe uma série de cálculos que é feita ali para a gente garantir que a quantidade de calorias ingeridas está de acordo com o que é gasto, o tempo pelo qual essa restrição vai se prolongar. E por que então eu não explico isso aqui tudo para vocês, como é que é feito? Porque é caso a caso, tá? Existem fórmulas, existem várias situações, então se alguém estiver perdido em relação a isso, pode me perguntar. Mas essa avaliação é feita caso a caso pelo profissional de saúde. Então, a intensidade do déficit calórico, durante quanto tempo, como é que vai ser o passo a passo, como é que vai ser o planejamento ali da intervenção, que tem o objetivo, né, assim, o grande objetivo
é restaurar o equilíbrio, restaurar a homeostase do nosso metabolismo energético, ok? Tá um pouco difícil aqui, vamos lá. E aí, além dessa história do déficit, né, do desequilíbrio energético, porque se eu pensar assim, bom, então eu só tenho que equilibrar o que eu como com o que eu gasto e aí fica tudo certo. Se é tão simples, por que a gente não consegue resolver essa bendita dessa situação de obesidade na população? Porque não é tão simples mesmo, porque tem vários outros fatores que interferem no funcionamento do nosso metabolismo. E eu queria destacar alguns aqui para vocês. Claro, vou puxar um pouco de sardinha para a minha área de pesquisa, que é a crononutrição. Inclusive, fazendo já um merchan, temos um curso de crononutrição, super legal, super interessante, que eu gostei muito de dar, porque é a minha área de pesquisa. Então, falando de outras coisas que podem interferir, mas que não se levam muito em consideração pela maioria dos nutricionistas e dos médicos. Os horários em que a gente se alimenta, né? É claro que um prato de macarrão, ao meio-dia, meia-noite, eles têm a mesma quantidade de calorias, o alimento é o mesmo, ele não mudou em nada. O que muda é a maneira como o nosso metabolismo consegue lidar com esse alimento, tá? Então, tem vários, aqui eu trouxe apenas alguns, tem vários estudos recentes aqui dos últimos anos, mostrando que quanto mais tarde à noite a gente se alimenta, maior é a dificuldade de perder peso. Então aqui eu tenho dificuldade de perder peso, maior é o meu risco de desenvolver doenças cardiometabólicas, maior é a minha quantidade de gordura corporal acumulada, maior, mais uma vez, a quantidade de gordura corporal, aqui especificamente em mulheres jovens, e, mais ainda, pior é a minha resposta à ingestão de glicose. Ou seja, se eu me alimento próximo do meu horário de dormir à noite, ou se eu me alimento muito tarde da noite, ou se eu acordo para me alimentar durante a madrugada, ou se eu troco a noite, o dia pela noite, vários estudos mostram que isso aumenta as minhas chances de me tornar um indivíduo obeso, ou caso eu já seja, aumenta a minha dificuldade de perder peso e bagunça os meus hormônios relacionados com a minha digestão, com o processamento do açúcar que a gente ingere, ou seja, prejuízos à saúde que não dependem do que eu como ou de quanto eu como, mas sim do momento em que eu como. E essa questão dos horários, ela é pouco levada em consideração pela maioria dos profissionais. Tá? Gente, o gato está causando aqui atrás. Além do horário da alimentação, tem os nossos horários de sono também e a qualidade do nosso sono. Então a gente fala bastante sobre isso no curso de crononutrição, mas não basta apenas eu dormir a quantidade de horas que se recomenda que eu durma, mas depende também se eu estou dormindo bem, ou seja, eu posso dormir por 12 horas, mas se eu acordo com a sensação de que passou um caminhão em cima de mim, significa que provavelmente não está muito legal. E aí também muitos estudos, trouxe aqui alguns, mostrando que a duração e a qualidade do nosso sono estão relacionadas com o que a gente escolhe comer, com os nutrientes que a gente escolhe inconscientemente, tá? Ou seja, eu não tô fazendo, eu percebi que assim, hoje eu não dormi bem, então eu quero comer uma coxinha. Não é algo que a gente se dá conta, é algo que inconscientemente a gente muda as nossas escolhas alimentares, a gente muda a qualidade da nossa alimentação de acordo com a qualidade do nosso sono. Então a ideia aqui é que quanto pior eu durmo e quanto menos eu durmo, pior é a qualidade da minha alimentação. Além disso, quanto
menos eu durmo, menos energia, nossa, isso foi horrível, menos energia o meu metabolismo gasta. E mais, isso aumenta o meu peso corporal, e mais isso aumenta o meu consumo alimentar. Aí eu vou cair em qual situação? Exatamente naquela em que eu como pra caramba e não gasto quase nada. Gente, eram para ser 2 setinhas, tá muito ruim isso aqui. Eram 2 setinhas, tá? Então, quanto mais eu gasto, quanto mais eu me alimento, menos energia eu gasto, menos eu durmo. Então, eu junto aqui 3 situações que resultam em excesso de peso, tá? E aqui, esse estudo é bem legal porque ele mostra o que acontece quando a gente passa muito tempo dormindo menos do que a gente precisa, né, em restrição de sono. Então, o que acontece com o meu metabolismo quando eu passo muito tempo dormindo menos do que eu preciso e ainda por cima, num horário, que a cronorruptura circadiana, não vou me ater muito a isso aqui, a gente fala sobre isso no curso de crononutrição, mas basicamente assim, quando eu durmo no horário que não é o ideal, pensem, por exemplo, ali numa pessoa que trabalha à noite. Ela tem pouco tempo para dormir, porque ela está trabalhando à noite e durante o dia tem outras coisas para fazer, não sobra muito tempo para dormir. Então ela dorme pouco e ainda por cima dorme num horário ruim. O que acontece com o meu metabolismo? Então os estudos também mostram, esse aqui, por exemplo, que eu tenho a mesma situação de metabolismo lento, eu sinto mais vontade de comer alimentos que são ricos em carboidratos, ricos em gorduras, porque eu me sinto cansado o tempo todo. E aí o meu corpo acha que se eu comer alimento que tem bastante energia, eu vou me sentir mais alerta. Mas isso não acontece, porque eu não estou cansado por falta de comer, eu estou cansado por falta de dormir. E aí o meu metabolismo acaba confundindo esses sinais, então eu sinto fome o tempo todo, a minha saciedade não dura muito tempo, eu tenho vontade de comer alimentos que não são exatamente muito legais para comer o tempo todo, e isso também vai resultar em excesso de peso e dificuldade para perder esse peso, ok? Outro fator que é super importante, aí eu queria mostrar esse artigo, que é um artigo super legal para mim, porque foi o resultado da minha pesquisa de iniciação científica, então em 2018, que é o seguinte, ó, é um fator também muito importante da gente parar para pensar. Então, ok, eu reconheço que eu estou com excesso de peso e que eu preciso buscar ajuda profissional para perder esse peso e não ter prejuízos na minha saúde. Ok, então eu busquei um nutricionista para fazer um acompanhamento. Fiz a dieta, fiz atividade física, fiz tudo o que me mandaram fazer e mesmo assim eu não perdi peso. Por quê? Então, esse estudo aqui, então, como eu falei para vocês, foi da minha iniciação científica e da iniciação de uma colega também, que foi a Amanda. Eu estudei especificamente mulheres adultas, mulheres idosas, e ela estudou as mulheres adultas. E aí o que a gente percebeu é que foi o seguinte, o tempo que essas pessoas, que essas mulheres aqui no caso, permaneciam em acompanhamento, o tempo que elas permaneciam fazendo o tratamento, a intervenção nutricional, teve muita relação com a perda de peso ou não. Então, aquelas que ficavam por menos tempo, aqui no caso as que ficavam menos de 30 dias, foram as que não tiveram sucesso, que não conseguiram perder peso. Por quê? O resultado justamente não é milagroso, né? E nem é legal para o meu metabolismo, a gente já viu, que nem é legal para o meu metabolismo que eu perca muito peso num curto período de tempo, porque isso gera aquele mecanismo de defesa. Então, a situação ideal é que a minha intervenção tenha um tempo mais prolongado e que a minha perda seja gradativa, passo de formiguinha, tá? Então, a adesão ao tratamento, o tempo de tratamento, foi um fator que impediu a perda de peso. Outro fator foi o acesso à rede privada de saúde. Então, aqui a gente viu, no caso, as mulheres idosas que tinham
planos de saúde, né, que iam na rede privada de saúde, perderam menos peso do que aquelas que faziam um acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E aí, qual foi a hipótese que a gente levantou para isso aqui? É algo que eu vou discutir com vocês um pouco mais para frente, mas de uma forma simplificada. Quando a gente tem acesso a um plano de saúde, normalmente a gente já vai direto em busca de um especialista. É muito raro que a gente busque um clínico geral para tratar de alguma queixa da nossa saúde. Então, geralmente, se a pessoa tem excesso de peso e quer emagrecer, ela costuma buscar direto um endócrino, um nutrólogo ou até mesmo um nutricionista, mas ela não vai ela não começa pelo mais simples para receber um direcionamento adequado. Já no Sistema Único de Saúde, a gente é obrigado a fazer esse caminho desde o começo. Então, eu sou obrigado primeiro a passar com um clínico geral, ou com um ginecologista, ou com um pediatra, para que, se ele sentir necessidade, ele me encaminhe para um especialista, mas aí ele me encaminha para o especialista que ele percebe que é mais adequado para a minha situação. Então, esse encaminhamento adequado e essa abordagem de começar pelo mais simples, muitas vezes ela traz um resultado melhor, porque eu posso não estar buscando o profissional mais adequado, porque eu não tenho conhecimento médico, então eu, como paciente, posso não estar buscando o profissional mais adequado para ajudar na minha situação. Então, esse mega valor, né, essa mega importância que a gente dá para os especialistas, pode acabar sendo um prejuízo, porque a clínica geral, muitas vezes, aborda esses problemas de uma maneira mais ampla e direciona para o que é necessário. Então, aqui, dois fatores importantes que a gente precisa considerar também nesse processo de perda de peso, que influencia nessa questão do excesso de peso, o acesso ao serviço de saúde, como é que ele acontece? Qual é o caminho? Isso no nutricionista é muito comum. A gente receber um paciente que já tem 10, 20 anos de briga com a balança e que já passou por vários profissionais, várias frustrações e que já chega até você, até o seu consultório, né, como nutricionista, já chega até você carregando um baita preconceito, né? Não é nem um preconceito, é um conceito muito bem formado. De que, assim, ele está indo até você, mas ele já tem certeza de que é mais uma que não vai dar certo. E ele já vem com uma carga emocional muito grande. Então, conhecer a história, o percurso, o trajeto que esse paciente já fez em outros médicos, outros especialistas, tudo que ele já passou, é super importante para você iniciar o seu acompanhamento. Para você entender, enquanto profissional, de onde esse paciente está falando. Mais uma vez a história da anamnese, né? Em outras palavras, mais uma vez a história da anamnese, porque é você entender quem ele é, quem aquele paciente é, qual o caminho que ele já percorreu até aqui, e outra, de que maneira que durante esse processo todo, essa doença, esse excesso de peso, essa obesidade, interferiu e participou da vida dele até agora, ok? E outra, o quanto ele está disposto a continuar com você e por quanto tempo ele está disposto. Então, existem pessoas que buscam o acompanhamento, buscam a intervenção nutricional, mas que querem algo muito rápido. Então, elas estão imaginando que elas vão sofrer com você ali por 2 meses, mas que depois elas chegam onde elas querem e nunca mais olham na sua cara. Então, é importante, na primeira consulta, na primeira avaliação, na primeira conversa, já explicar como é que vai funcionar daqui para frente. Então, lembram que eu mostrei ontem aqui para vocês o cronograma de como é que vai ser a semana? Então, é mais ou menos mostrar um cronograma, como é que vai ser o nosso acompanhamento. Quanto tempo eu espero que você fique comigo? Então, já é colocar a situação realista para dizer, não vamos perder 20 quilos em um mês. E assim por diante, né? Estabelecer ali a perspectiva, estabelecer uma meta realista, explicar como que você pretende chegar lá e outra, quais são as responsabilidades do paciente nesse processo.
explicar já que não é um processo passivo, então não é você dizendo a ele o que ele tem que fazer, é você aconselhando o que ele pode fazer, mas que ele tem total liberdade de não fazer, e que ele tem ele precisa ter a total consciência de que ele também é uma parte desse processo. Tudo bem? E aí, então, vamos falar dessa história da obesidade metabolicamente saudável. Caso vocês nunca tenham ouvido falar, nos últimos anos tem surgido aí uma corrente, né, principalmente dentro da área médica, dizendo que existem os indivíduos que são obesos, mas que não têm nenhuma alteração metabólica, não têm nenhuma doença crônica, não tem nada associado. E que então eles são obesos, porém eles são saudáveis. E aí tem até alguns artigos, um que é um resumo aqui bem interessante, que chama Obesidade Metabolicamente Benigna. É bem curtinho, porque é um resumo mesmo, mas ele é bem interessante. E se a gente busca no Google, tá? Não digo nem Google acadêmico, ou PubMed, ou Cielo, nada disso. Se a gente busca no Google mesmo sobre obesidade metabolicamente saudável, eu fiz essa busca aqui anteontem, surgem 22.800 resultados. Por quê? Esse termo, ele acabou se espalhando muito pela internet, entre as pessoas de um modo geral, porque então é uma esperança, né, para muitas pessoas. Então, eu sou obeso, mas eu não tenho nenhum problema de saúde, eu sou saudável. E aí é uma coisa que dividiu muito entre nutricionistas, né, porque alguns acreditam que não é impossível, porque a própria obesidade já é uma doença, então não tem como você ser obeso e saudável, porque se você é obeso, você não é saudável. E outros dizem que sim, né, que se a obesidade não está associada a nenhuma comorbidade ali, se o indivíduo está bem de saúde, então ele está saudável. O próprio conceito de saúde é uma coisa bastante complexa, né, porque o que você entende por saúde? O que é ser saudável para você? É não ter nenhuma doença? Apenas. O conceito de saúde aí também da OMS, né, ele é bem surreal até, ele é até meio que piada interna, né, porque a OMS diz que saúde não é só não ter nenhuma doença, é você estar num total estado de bem-estar físico, mental, social. É você estar praticamente você atingir ali o nirvana, né? Você estar bem o tempo todo de todas as formas possíveis, o que não existe na vida de ninguém, né? Ninguém está bem o tempo todo. Então, moral da história. É possível ser obeso e estar metabolicamente saudável? Bom, antes de responder qualquer coisa para vocês, eu queria apresentar a inflamação de baixa intensidade para vocês. Vamos recapitular. Para a gente poder dizer que uma pessoa está metabolicamente saudável, na prática clínica, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns exames, e se todos esses exames derem valores normais, a gente diz que a pessoa está metabolicamente saudável, certo? Então, o que a gente vai usar normalmente, né? A pressão arterial, a gente vai avaliar os níveis de colesterol total, frações, né? Então, HDL, LDL, VLDL, triglicérides. E eu vou avaliar também marcadores aqui de diabetes, né? Então, eu vou avaliar a glicemia em jejum, eu posso avaliar a insulina, eu posso avaliar a hemoglobina glicada, eu posso fazer o teste de tolerância oral à glicose. Eu vou olhar vários marcadores clínicos aí, vários marcadores laboratoriais. Se todos eles derem normais, então eu posso dizer que a pessoa é obesa, mas ela está metabolicamente saudável. Porém, existem muitos outros marcadores que avaliam a saúde do meu metabolismo que não fazem parte da rotina clínica. E aí eu queria ressaltar alguns aqui para vocês. Então, o PCR, né, que é a proteína C reativa, ele até é utilizado no contexto clínico, mas não em exames de rotina. Normalmente são
utilizados em hospitalizações, situações de pré-pós-cirúrgico, outras situações, não na rotina, tá? Habitualmente. Interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, outros marcadores aqui muito mais específicos que a gente vê com frequência no contexto científico, mas não na prática clínica. O fato é que a inflamação de baixa intensidade é uma situação na qual ocorre infiltração de macrófagos no tecido adiposo. Para quem não se lembra, refrescando a memória de vocês, os macrófagos eles são células de defesa que migram da corrente sanguínea para o tecido lesionado, machucado ou que está com qualquer tipo de problema. O trabalho dos macrófagos é ir até o tecido, comer, fagocitar ali o pedaço necrosado, o pedaço que não funciona bem ou o que tiver de errado por ali. O trabalho dele é fagocitar aquilo ali. E aí, o que acontece aqui nessa situação? Eu tenho muitos macrófagos que são enviados aqui, que invadem, infiltram o tecido adiposo, ou seja, a minha gordura corporal, e isso gera uma inflamação. Por quê? Macrófagos são células de defesa, gente, então eles não ficam ali à toa. E quando eu tenho muitos, e eles não conseguem fazer o trabalho deles, sendo que eles talvez nem devessem estar ali, isso gera uma situação de inflamação. E aí, o meu organismo libera esses marcadores inflamatórios aqui na minha corrente sanguínea. Então, PCR, IL-6, TNF-alfa. E aí, como esses marcadores aqui sinalizam um estado inflamatório, e eles estão na minha corrente sanguínea, em teoria, eles podem atingir qualquer lugar do meu corpo. Então, eu queria mostrar essa figurinha, talvez fique mais claro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui com calma. Aqui eu tenho dois lados da figurinha, né? Então, primeiro, aqui no lado azulzinho, eu tenho uma pessoa com um peso adequado, então um indivíduo eutrófico, tá? Aqui do meu lado direito, eu tenho um indivíduo com excesso de peso. Então, numa situação mais grave aqui, eu tenho um indivíduo obeso, tá? Aqui, então, todas essas bolinhas amarelas aqui são adipócitos, são as células que formam o meu tecido adiposo. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo, ok? Então, as paredes aqui do meu vaso sanguíneo e o lúmen do meu vaso, né? Por onde passa aqui o meu sangue. Então, no indivíduo com um peso adequado, o que acontece aqui? Eu tenho um tecido adiposo com células menores, certo? As células não são muito grandes, algumas maiores, outras menorzinhas. E aqui tá tudo certo. Aí, quando eu tenho um indivíduo aqui com excesso de peso, olha só a diferença no tamanho dos adipócitos. Os adipócitos, eles armazenam a gordura, tá? Então, eles juntos é que formam o tecido gorduroso mesmo. Então, eles estão muito grandes, muito cheios, porque eles estão com muita gordura armazenada. Então, esse tecido aqui, ele se expande. Quando esse tecido se expande, ou quando os adipócitos crescem muito e ficam muito comprimidos, muito apertados aqui, alguns adipócitos morrem. A morte das células faz parte, tá? Isso é uma coisa natural. Quando uma célula morre, o trabalho do macrófago é vir aqui, comer os pedacinhos dessa célula morta, limpar o local e resolver o problema. Só que aí o que acontece? Eu tenho muitos adipócitos, por isso eu acabo atraindo muitos macrófagos. Então todos esses vermelhinhos aqui são macrófagos, esses aqui mais escuros são os adipócitos que morreram, tá? Então é um tecido necrosado. Então os macrófagos são muitos e começam a vir muitos aqui pela corrente sanguínea e a invadir esse tecido. E aí, esses macrófagos aqui liberam essas bolinhas vermelhas que são os marcadores, as citocinas pró-inflamatórias. O que acontece aqui? Os macrófagos eles estão tentando combater essa inflamação. Essa é a hipótese na literatura, tá?
de que eles vêm aqui para tentar combater essa inflamação. E aí cada vez o corpo recruta mais macrófagos para tentar resolver esse problema. Só que são muitos adipócitos, e os adipócitos são muito grandes, então não dá certo. E aí o que acontece? Um monte de macrófago gera um monte de inflamação nesse tecido e libera na corrente sanguínea um monte de marcador inflamatório. O problema disso é o seguinte: esses marcadores aqui, eles vão recrutar outras células mais especializadas do nosso sistema imunológico, que são as células T, né, os linfócitos T, e eles vão carregar ao longo de todo o nosso corpo a informação de que a gente tem que combater uma inflamação, de que a gente tem que se preparar, de que o nosso organismo tem que se preparar para combater um processo negativo, né, um processo de doença, um processo inflamatório. E aí, ao contrário, então, do que a gente vê num indivíduo com o peso adequado, eu fico com o meu metabolismo e com o meu sistema imunológico totalmente desregulados. Eu não tenho um controle adequado sobre o tamanho das minhas células de gordura. Eu não tenho um controle adequado sobre a limpeza, digamos assim, das células que morreram. E aí eu fico com tecido necrosado aqui, e isso vai me gerando cada vez mais um processo de inflamação, de irritação e de desregulação que se perpetua, né? O próprio processo se perpetua. E por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Essa inflamação de baixa intensidade, ela é crônica, como eu falei para vocês. É um processo que se perpetua e é uma inflamação sistêmica. Então, é uma inflamação que não fica limitada apenas àquele local onde tem adipócitos que morreram e onde vários macrófagos foram recrutados para tentar resolver o problema. Porque os marcadores inflamatórios atingiram a corrente sanguínea, eles podem viajar para qualquer lugar do meu corpo, então eles espalham a inflamação por todo o meu corpo. Apesar de eu ter dito para vocês ali que a gente pode ver, né, pela PCR, interleucina 6, fator de necrose tumoral, não existem ainda na literatura critérios diagnósticos definidos para eu poder dizer que uma pessoa sofre de inflamação de baixa intensidade. Porém, o fato é que ela não precisa ser uma obesa de nível 3, de grau 3, para ter uma inflamação de baixa intensidade. Um indivíduo ali com um sobrepeso mais suave, né, menos acentuado, ele já pode estar nesta mesma situação. Por isso que está escrito aqui, o fenótipo não é requisito. O que quer dizer esse fenótipo? O fenótipo é o que eu enxergo por fora, é a maneira como eu vejo aquela pessoa. Então, mesmo que eu olhe para ela e diga, nossa, mas ela não é tão gorda assim, isso não tem a ver, tá? E essas alterações todas, então, voltando aqui ao slide, tá? Todo esse mecanismo aqui gera uma baita alteração na maneira como o meu metabolismo funciona. Porque se o meu corpo está trabalhando para combater uma doença, para combater uma inflamação, para combater qualquer tipo de agressão, a história muda totalmente em relação a quando o meu corpo está funcionando aqui sem nenhuma alteração, sem nada para se preocupar, quando tudo está caminhando dentro dos conformes. Isso altera a quantidade de energia que o meu metabolismo gasta quando eu faço qualquer tipo de atividade física. Isso altera o meu ânimo, a minha disposição para fazer qualquer tipo de atividade física. Isso altera o meu apetite. Então, os momentos em que eu sinto fome, o quanto eu tenho vontade de comer, tudo isso se modifica. O meu sono, a arquitetura do meu sono se modifica. É só a gente comparar. Pensa quando você está bem, quando você não está com nenhum problema de saúde, e pensa, por exemplo, quando você está com uma gripe muito forte. Tudo isso que eu acabei de falar não muda? Sua fome, seu apetite, né, a sua sensação de saciedade, o seu sono, o seu cansaço, as dores no corpo, tudo isso não se altera? Pois aqui é a mesma coisa. A grande diferença é que esse processo aqui da inflamação de baixa intensidade,
ele não é visível, então ele não é tão escancarado quanto uma gripe forte, por exemplo, mas todas essas alterações metabólicas estão ali, só que elas não são vistas, elas não aparecem quando eu faço um exame ali de glicose, quando eu faço um exame de colesterol, elas não aparecem pelos marcadores que normalmente a gente utiliza. Então, respondendo à pergunta, para eu poder dizer que um indivíduo é obeso metabolicamente saudável, talvez vocês já tenham percebido que eu sou do time que não acredita muito que isso seja possível, porque vejam bem, a obesidade, o sobrepeso, eles implicam justamente em um excesso. E se a gente pensar da forma mais simples possível, tudo em excesso faz mal, tudo para menos ou para mais do que é necessário faz mal. Então é difícil imaginar que eu vou ter uma quantidade de gordura ali naquele organismo muito maior do que ele estava preparado para receber e que isso não vai provocar nenhum tipo de alteração na maneira como ele funciona. O que muda é onde a gente olha para saber se existe alteração ou não. Essa questão da inflamação de baixa intensidade, ela são descobertas um pouco mais recentes, tanto que a gente ainda não entende 100%, né, de como isso acontece, mas o ponto é que os estudos identificaram já que os indivíduos que eram considerados metabolicamente saudáveis na clínica, eles também eram identificados como pessoas sofrendo de inflamação crônica de baixa intensidade. Então, eu posso não ver, pelos exames de rotina, alguma alteração naquele indivíduo, o que é bom, ok? Isso é bom. Porém, isso não quer dizer que então está tudo certo, eu não preciso fazer nada. O ideal ainda seria que eu incentivasse esse indivíduo a se aproximar mais de um peso adequado para ele. Isso é importante, né? Reparem, eu não falei que ele tem que atingir o peso ideal. Eu falei que ele tem que chegar mais perto do que seria um peso adequado para ele. Então, se o IMC adequado é ali de 18,5 a 24,9, eu não tenho que ter exatamente ali a metade, né? Então, eu tenho que ter 22 ali de IMC, eu tenho que estar no meio para estar perfeito, no peso ideal. Não. Ou até mesmo se você passa um pouco, então, poxa, meu IMC tinha que ser até 24,9, mas ele é 25,5. Ok. Eu preciso, mais uma vez, ali olhar caso a caso. E eu preciso considerar a composição corporal desse indivíduo, a história dele, o tipo de atividade que ele faz, se ele tem alguma outra comorbidade, então ele tem um problema de sono, ou ele tem um problema emocional, N fatores, ok? Que eu preciso adequar para que esse indivíduo se aproxime do que é mais adequado para ele. Não quer dizer que ele tem que chegar no peso ideal, não quer dizer nem que ele tem que chegar no IMC de eutrofia. Isso quer dizer que ele tem que estar dentro da melhor situação possível de saúde na realidade dele. E a realidade de cada um é algo que a gente só vai descobrir ali conhecendo aquela pessoa. E aí a gente volta para a conversa de antes, ok? Nas próximas aulas, eu quero discutir melhor com vocês essa história, né, de responsabilizar o indivíduo, né? Então, você tem que fazer a dieta e você tem que fazer atividade física. Quero que a gente converse um pouquinho sobre essa história de sempre estar de dieta, de sempre ter que fazer uma atividade física para perder peso. Então, a gente vai falar um pouquinho aí do porquê que a gente continua falhando nesse processo. E por hoje, então, é isso. Caso vocês tenham ficado com dúvidas, esse mecanismo fisiopatológico, muitas vezes, ele é mesmo mais complexo. Como aqui a gente não tem muito tempo, se ainda tiver restado alguma dúvida, fiquem à vontade para me perguntar. E até sexta-feira a gente conversa para tirar as dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Então, até amanhã. Muito obrigada. Se cuidem.